Hoje a Conexão App está super especial, um momento preparado por Deus para que você possa adorá-lo com tudo que tem. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Que bênção, né? Que bênção, que bênção. Bom, olha, esse horário fica olhando ali fora, aí não sei se está dia, se está noite, né? Mas falando sobre a viração do dia. Mas vamos lá, queridos, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? Você tem visto Deus se movimentar, se mexer nesse período que a gente chama de pandêmico, né? Como temos aprendido, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, me ajude aqui. Muito, né? Tem hora que achamos que vai dar tudo errado, acaba dando tudo certo. Tem hora que a gente acha que vai dar certo e acaba dando errado. E eu fiquei pensando esses dias como Deus ele tem se manifestado no nosso meio. E eu tenho muito claro comigo que algumas armas o Senhor tem nos dado e penso e tenho percebido que tem passado do nosso meio, tem passado essa falta de manuseio com a arma que nós estamos, e a gente se perde no meio dessas batalhas e falando, meu Deus, e agora? O que fazer? Onde estou? O Senhor não fala mais comigo, o Senhor sumiu, acabou tudo. E eu tenho uma palavra, eu não tenho um tema específico para ela, mas se fosse, talvez a gente pode pensar alguma coisa sobre conhecendo as suas armas. É importante saber para que fomos chamados, porque o Senhor tem tanto amor por nós, e o que Ele vai fazer através de mim e de você, amém? Eu quero que você abra aqui a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, eu vou usar a versão NVT, tá bom? 1 Samuel, capítulo 17, o verso 16 diz o seguinte: durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos, que estão no acampamento esse cesto, com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Amém? Nós estamos aqui diante de uma palavra que é bem conhecida no nosso meio, quando Davi começa a conhecer esse clima de batalha, né? E ele tem tido uma função que não é das melhores, que é justamente entregar a marmita lá para os seus irmãos. E Davi vai para esse fronte de batalha para poder fazer aquilo que foi designado a fazer. No entanto, ele começa a ver que tem um filisteu. Você sabe muito bem essa história, que está há 40 dias, e 40 dias lá gritando, falando, olha, tem alguém aí que pode batalhar comigo? Tem alguém aí que pode ser palho para mim, né, aqui na minha linguagem? E Davi entende algumas coisas que eu queria poder compartilhar com você. Lá no verso 25, ainda do capítulo 17, do verso 24, diz assim: quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá esse homem que matar esse filisteu e acabar com as provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Davi, ele começa a querer entender o que está acontecendo, o que vai ganhar quem matar esse filisteu. E o engraçado de tudo isso é que essa conversa chega lá para Saul, e ele torna a perguntar para os soldados: tá, me diga rapidamente, o que vai ganhar? Qual é a recompensa de poder vencer esse gigante? E eles falam realmente o que tinha.
E eu fiquei pensando justamente sobre isso. Mas você sabe qual que é a recompensa por ser fiel ao Senhor? Você sabe qual que é a recompensa de poder ser chamado de filho do Deus vivo? Volto a dizer, nós estamos passando por um momento onde a fé de muitos tem se esfriado, sim ou não? Você conhece alguém que tem passado momentos difíceis aí? Alguém que precisa de ajuda? Alguém que já esteve caminhando do nosso lado, muito próximo, e parou no tempo? Você conhece alguém? Uns dois, ou três, né? O que acontece? Na nossa caminhada, a gente precisa entender qual é a recompensa de ser chamado filho de Deus. Se nós não entendemos essa recompensa, nós nunca vamos compreender o chamado que Deus tem para nós. Nós temos caminhado dentro de um tempo onde, nesse período, coisas como amor, cuidado, têm ficado distante. Você tem percebido isso, sim ou não? Você também tem sentido que pode ser uma boca de Deus que está meia apagada? Quantos de nós não perdemos essa recompensa no meio da caminhada? Eu acho muito interessante Davi perguntar isso, porque essa não era o intuito final. Mas é importante saber, sim, por que Deus nos chamou. Veja bem, para mim, eu tenho dito isso há algum tempo. Padrão de profeta para mim é João Batista. Porque João Batista não é o cara que profetizava, ou que profetizou. Como nós conhecemos, eis que te digo. Mas João Batista, ele caminhava baseado em uma visão. E quem tem visão de Deus, entende a recompensa do Senhor. Quem não tem a visão, não caminha por visão, vai parar logo, logo. Eu acho muito interessante quando Davi começa a perguntar isso, e aqui é algo muito interessante. Veja bem, Davi, ele vai até Saul, ele é levado até Saul. Quando ele chega até Saul, Saul fala assim, tá, o que você quer? Ele fala assim, eu vou resolver esse problema para Israel. Deixa com o pai, que o pai vai resolver. Saul fala bem assim, olha, está meio difícil acreditar, né? Golias é um guerreiro desde a sua mocidade, e você? Você é muito novo, você é jovem, você é um garoto. O que acontece? Saul, assim, na minha interpretação, parece até que ele ficou com um pouco de pena, tipo assim, quer ir? Então vai lá, que Deus te abençoe. Saul tira as suas armaduras, tira o seu capacete de bronze, o seu escudo, e entrega a sua espada para Davi. Davi dá alguns poucos passos e fala assim, olha, eu não consigo caminhar com isso porque eu não tenho habilidade com isso. Eu não tenho o costume de usar essas armaduras. Davi retira aquilo e usa aquilo que ele tem de habilidade, que é uma funda, e toma 5 pedras e fala assim, essas serão as minhas armaduras que vou tratar com Golias. E o que é interessante com tudo isso? Ele vai, e Saul fala bem assim, então que Deus te abençoe, né? Tipo assim, vai lá, vê o que vai dar aí. E ele vai. E o interessante, preste bem atenção nisso. A última vez que Davi usou uma funda foi no dia que batalhou com Golias. A Bíblia fala, o projeto aqui para mim, 1 Samuel 17, verso 50. A Bíblia fala que Davi foi, pegou a sua pedra, lançou a funda, bateu no filisteu e ele morreu. O verso 50 diz o seguinte, assim Davi venceu o filisteu e o matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. 51. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. E eu fiquei me perguntando sobre isso. Se a Bíblia fala, no verso 50, que a pedra na funda matou Golias, por que então cortar a cabeça de Golias? Se ele já estava morto. Eu quero que você guarde muito bem isso. Existem algumas oportunidades que vão bater na minha porta e na sua, que nós não vamos dar sopa para o azar. Se a designação de Davi foi para matar Golias, então, e ele disse que voltaria com a cabeça de Golias, olha, ele já estava morto, mas ele vai lá, pega a faquinha, ó, a própria espada que ele não tinha, esse manuseio todo. Eu quero que você entenda isso.
Eu entendo que a estação, ela pode até não mudar, mas as ferramentas podem mudar sim. O momento que estamos vivendo requer mudanças de ferramentas, sim. Vai ter hora que vamos usar funda, vai ter hora que vamos usar espada, mas uma coisa não vai mudar. Nós precisamos ser achados por Deus. Nós precisamos ser encontrados por Ele. Eu estou falando aqui por experiência própria. Nesse período de caminhada, eu contei isso para algumas pessoas, que esse último ano, para mim, não foi um dos melhores anos. Talvez tenha sido um dos meus piores, como caminhada quanto homem de Deus. Me vi preso com algumas perguntas, algumas desculpas, algumas muletas, que não me fizeram avançar. Mas esses dias, conversando com a pastora Josi, ela tem usado uma frase que eu acho muito legal, que ela fala bem assim: Renan, é muito legal tudo que você está fazendo, mas sabe o que é importante? Ser encontrado por Deus. A Bíblia fala no livro de João que o Senhor procura os verdadeiros, que o adoram em espírito e em... Se tem uma coisa que o Senhor procura, então eu preciso ser achado dele. Se existe alguma coisa que o Senhor procura, se é um verdadeiro adorador, então que eu seja esse que vai ser encontrado pelo Senhor. E nós precisamos urgentemente entender isso. Que não estamos falando apenas de um período ou só de um tema, mas é de uma chamada específica do Senhor para nós. A ferramenta que você está utilizando hoje é funda ou espada? Se você estiver no tempo da funda, então use ela de forma habilidosa. Se for espada, também use ela de forma habilidosa. Mas não me esqueça, a ferramenta que o Senhor te deu é a que você consegue conduzir. Não queira caminhar no lugar que você não foi chamado. Nós gostamos muito do holofote, daquilo que às vezes o púlpito pode até dar. Mas o que temos que ser, repito aqui, é ser achado pelo Senhor. Davi corta a cabeça de Golias, leva com ele, e aí começa um burburinho. Quem é Davi? Isso é filho de quem? O chefe do exército de Davi, de Saul, fala bem assim: eu não sei. Sabe o que acontece? É melhor estar escondido no Senhor do que no holofote de pessoas erradas. Nós precisamos estar escondidos diante da face daquele que tudo vê. Como nós estamos vivendo uma geração do YouTube, onde tudo acontece, onde a gente consegue ter muita informação, o nosso problema não é informação, e nem é o excesso de informação. O nosso problema é o que a gente consegue filtrar nesse tempo. Então, muita gente aprendeu sobre a Bíblia, e eu acho muito legal sobre isso. Agora, nós começamos a tomar decisões baseadas naquilo que eu não conheço. E ontem eu estava conversando com o Guilherme, e ele falando bem assim: Renan, eu falo isso muito abertamente, ele falou assim: Renan, tem 2 anos e meio que eu decidi viver uma vida de santidade. E sabe o que é legal? É porque cada dia, para mim é como cada dia uma batalha, igual um alcoólatra. Venci mais uma vez o pecado moral. Menos um dia que não tive que me masturbar. E eu fiquei olhando e falei: Guilherme, como isso é maravilhoso. Ele fala: sabe o que acontece, Renan? E agora acontece o seguinte: aí às vezes eu falo alguma coisa, e eu me encho, a presença do Senhor me enche de tal maneira. E a gente estava conversando sobre alguns assuntos, e eu falei: você está bem? Ele falou: não, está tudo bem. Mas ele falou: não, eu estou vivendo algo que eu sonhei viver. E eu quero poder te instigar justamente a isso. O que você tem sonhado viver que você não está conseguindo? O que te trouxe até aqui, a funda que te trouxe até aqui, pode ser que não funcione mais para frente, porque vai precisar usar uma espada. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar daqui para frente. Se o nosso nível de busca nos trouxe até sentar nessas cadeiras, ela te garanto que ela não vai te levar para um outro nível. A indignação que temos que ter é uma indignação de buscar o Senhor desesperadamente. Agora é o seguinte: isso é fácil, sim ou não? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é necessário. Nós não fazemos só o que queremos, nós fazemos o que é necessário. E aqui, Davi, depois desse início de empreitada, ele começa a ter uma vida vitoriosa. Uma vida de quem é achado por Deus.
de quem é achado pelo Senhor. A Bíblia fala que Saul pega ele, já não deixa mais ele voltar para casa, já começa a dar algumas funções para Davi, e Davi é excelente naquilo que faz. Ele começa a ter uma função lá no exército de Saul, e essa função faz com que ele também seja muito excelente. E aí começam as histórias, né? Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E ele começa a crescer, e a Bíblia fala no livro de 1 Samuel 18, 14, que Davi, diz assim, Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vou repetir, Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Em outras traduções, ele achou morada no lugar do Senhor. O Senhor o encontrou. E tudo aquilo que ele fazia era excelente. Davi foi o cara que não conheceu nenhuma derrota militar. Olha que legal. Davi foi encontrado por Deus, sabia a arma que utilizava. Porém, não quer dizer que as coisas são fáceis. Davi tinha tudo para uma história perfeita, de crescimento, de avanço, de sucessão. Porém, o próprio Saul, que um dia falou que ele era muito bom, que era aquele cara que deu uma alegria muito grande, começou a perseguir Davi. A Bíblia fala que em um certo dia, Davi estava tocando a sua harpa, o espírito maligno se apossa de Saul, e Saul tenta matar Davi. E ele tenta compreender o que isso acontece, fala com Jonatas. Jonatas volta com ele e fala assim, não, peraí, eu vou falar com o meu pai. Jonatas começa a falar com o pai dele e fala assim, mas por que você quer matar Davi? Essa alegria que ele nos trouxe, você não esqueceu, você não ficou alegre naquele dia? E a Bíblia fala que Saul faz um juramento diante do Senhor e fala, tão certo como vive o Senhor, Davi não vai morrer. A Bíblia fala que ele volta a servir Saul da mesma maneira. Ou seja, o ressentimento ele deixou, ele falou, tudo bem, você tentou me matar? Tentou, legal, mas eu vou continuar servindo da mesma maneira. Eu não sei se sou eu numa situação como essa, o que eu ia fazer. Mas, eu acho que aí ia ficar meio complicado. Ele foi servir, continuou servindo. Numa segunda vez, Saul tenta matar Davi de novo, e ele começa a sentir inveja, começa a achar que Davi era um cara perigoso, começa a achar que Davi estava caminhando de qualquer maneira. Ele tenta matar Davi pela segunda vez. Davi agora foge, antes ele casa. Uma das vezes que Saul tentou matar Davi, ele lança novamente, joga uma lança sobre ele, que crava na parede. Davi corre para sua casa, Mical esconde a sua esposa. O Saul fica muito irado, e aí ele foge, e quando ele foge, o pai manda chamar Mical e fala bem assim, por que você deixou ele fugir? E aí Mical, como não tinha nada para fazer, mente, e fala o quê? Pois é, pai, ele me ameaçou. E aí Davi sai para uma jornada perigosa, longe de todo mundo, por fazer a coisa certa. Por que estou compartilhando isso com você? Porque não quer dizer que nós fazemos as coisas certas, que não teremos dificuldades. Não quer dizer porque eu aceitei o Senhor, quero viver como o Senhor deseja, que não vamos ter adversidades. E é muito provável que essa adversidade venha de pessoas muito próximas. Seu líder, seus pastores, seus supervisor, enfim. Por que estou compartilhando isso? Porque é tempo de amadurecimento. É tempo de nós nos lançarmos no Senhor, sim, mas é tempo de compreendermos que podemos fazer a diferença aonde nós estamos. Que as dificuldades podem até aparecer, mas a presença do Senhor, ela sempre vai me encontrar, e ela não abandonou Davi. Uma história que eu mais gosto, pensando, olhando, avaliando esse contexto, é quando Saul continua atrás de Davi. Davi vai para Ramá, e quando ele vai para Ramá, ele encontra Samuel. Saul fica sabendo disso e manda uma tropa de oficiais até Samuel. E quando ele chega em Ramá, eles encontram Samuel com um grupo de profetas profetizando. Quando isso acontece, essa primeira turma de oficiais começa a fazer o quê?
a profetizar. Saul, não satisfeito, manda uma segunda. Eles vão no mesmo local. E quando eles chegam lá, o que eles começam? A profetizar. A terceira equipe de oficiais também começa a profetizar. Saul fica indignado e fala, eu mesmo vou lá. E quando ele vai, a Bíblia fala que ele se rasga diante de Samuel um dia e uma noite, profetiza dia e noite nu. E aí acontece um burburinho, que é a pergunta, Saul também é profeta? Eu quero poder, por que estou falando isso para você? Porque você pode até ser usado por Deus, mas talvez você não seja aprovado por Ele. Ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. Você pode estar fazendo besteira, mesmo assim está sendo usado, porque a Bíblia fala que o dom é irrevogável. Então, se o dom funcionou aqui, ele vai funcionar lá fora no mundo também. Agora, uma coisa é fato, nós daremos conta disso. É importante avaliarmos muito bem esse cenário. Davi mais uma vez foge, mais uma vez ele some da presença do rei, fugindo de Saul como sempre, e ele vai para um lugar onde ele encontra Aimeleque. E aí ele olha uma das pessoas que caminhava com Saul e fala assim, Aimeleque, e aí? Você tem alguma coisa aí? Deixa eu ver onde é que está essa palavra aqui. Ela está em 1 Samuel, capítulo 21, e o verso 8 e 9 diz o seguinte. Verso 8. E Davi perguntou a Aimeleque, você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. E o sacerdote respondeu, tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Ela está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dei-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor do que ela. Olha que interessante. O mesmo Davi, que não conseguiu avançar de pegar a espada de Saul, uma armadura pronta de Saul, hoje, né, nesse exato momento, ele dá graças a Deus por estar usando uma espada do próprio Golias, a mesma espada que ele não sabia como manusear. Porque, volto a dizer, a estação pode até não mudar, mas as ferramentas, sim. Se você hoje está caminhando com funda, cuidado, porque Deus já pode ter te chamado para caminhar com espada e você está querendo andar com funda. Ou você está querendo empunhar uma espada, mas o Senhor te chamou para caminhar só com a funda. Ei, não tente adiantar aquilo que o Senhor estabeleceu. O Senhor não errou, a Bíblia fala que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor sabe o tempo certo, Ele sabe das coisas corretas, o nosso papel é apenas ser encontrado por Ele. Nosso papel é ser encontrado pelo Senhor. E Davi, ele mais uma vez vai para Gate. Em Gate, ele faz um papelão, e ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. A Bíblia fala no capítulo 22, o verso 1 diz o seguinte, Davi fugiu de Gate, se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos, parentes foram encontrá-lo ali. Logo, começaram a chegar pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Davi estava num momento fácil ou não? Não estava num momento legal. Mas mesmo assim, pela porção que ele carregava, pelo coração disponível, o Senhor ainda mandou para ele, só gente boa, ó. Pessoas aflitas, você conhece alguém aflito? Conhece alguém endividado? Conhece alguém descontente? Deixa eu te falar, Davi pegou essas pessoas e o transformaram em valente. Ele foi líder de um grupo de pessoas que ninguém queria. Davi usou aquilo que ele tinha na mão para poder gerenciar uma equipe de fracassados. Uma equipe de despojados, aqueles que ninguém está nem aí.
E a minha pergunta para você nessa noite é justamente essa: como você está se sentindo? Sabe qual a impressão que tenho? É que na nossa caminhada, de uma forma geral, a gente passa por algumas fases. A primeira fase é aquela fase que a gente chama de primeiro amor. Sim ou não? Onde a gente se apaixona por Deus de forma desesperada. A gente fica disposto a abrir mão de tudo, de qualquer coisa, para poder servir Ele de forma exorbitante. E aí, no meio dessa caminhada, a gente encontra alguns empecilhos. Não é possível, você não consegue. Para que tudo isso? Você é fanático, você é doido, está sustentando o pastor agora? Não, por que você tem que pedir tudo para todo mundo? Você é livre. E aí a gente começa a criar, entre aspas, um pouco de experiência e começa a ficar um pouco mais malandro. E a gente esquece daquilo que temos aprendido, que é ser achado por Deus. Lá no começo da nossa caminhada, a gente ora por tudo: pela comida, pelo lanche, pela roupa que entrou dentro de casa, pelo cachorro que não mordeu ninguém ou que mordeu alguém. Oramos cachorro, periquito, papagaio, por qualquer coisa, porque o nosso coração ele começa a se moldar para um coração grato. E aí depois dessa fase, nós ficamos nessa fase do mais malandro. A gente começa a caminhar por experiências e não mais por dependência. E esse para mim é o grande perigo da nossa geração, é começar a caminhar pela experiência de vida e não pelas direções que o Senhor nos deu. Volto a dizer, padrão de profeta é João Batista. João Batista caminhava por visão. Se Deus nunca mais falar conosco, a palavra dele ainda é suficiente. Se Deus não usar profeta, melhor, se Deus não usar profeta para falar conosco, a palavra dele ainda é suficiente. Sempre será suficiente. Então nós precisamos caminhar para esse tempo de maturidade. E maturidade não está vinculada à idade, maturidade está vinculada a poder de decisão. Você decide amadurecer ou não? Você decide se vai pecar moralmente ou não? Você decide se vai se relacionar ou não? Ou você decide se vai buscar o Senhor ou não? Sim ou não? Agora vamos lá, são decisões fáceis? Não são decisões fáceis, mas são necessárias. O Senhor nunca disse que seria fácil, porém é necessário. Eu peguei o exemplo do Guilherme, porque aquilo mexeu muito comigo. E eu falei assim: Guilherme, deixa eu caminhar assim. Eu queria caminhar assim de novo. Me ensina. Olha, eu penso que nós precisamos reconhecer quando tem homens e mulheres de Deus que estão caminhando numa esfera que nós queremos. E eu falei para o Guilherme: eu quero caminhar nessa sua atmosfera, porque para mim é espetacular o jeito que eu tenho visto ele caminhar. Para mim chega a ser assombroso. Eu falo: meu Deus, eu quero isso. E a impressão que tive hoje vindo foi justamente essa, que na nossa caminhada a gente vai deixando algumas coisas, nós vamos perdendo um pouco dessa essência. Nós começamos a acreditar, começamos a querer caminhar com espada, mas ainda estamos lá na funda. Mas o problema às vezes não é nem só a espada ou só a funda, o problema é o lugar que nós estamos. De repente você está numa caverna de Adulão. Talvez você seja uma dessas pessoas que estão na caverna de Adulão, mas que precisa de um suporte, que precisa de uma ajuda, que precisa de alguém que acredite em você. Eu gosto muito daquela palavra quando o Senhor diz que ainda que o seu pai, sua mãe, seus amigos te desamparem, Ele, o Senhor, jamais faria isso. E eu sei que nesse período, nesse tempo, muito disso tem acontecido no nosso meio. Um tempo de desânimo, um tempo de desespero, mas também um tempo de um orgulho. Se tem alguma coisa que o Senhor precisa quebrar em nós, é o nosso orgulho, a nossa reputação. Só assim só assim eu creio que conseguiremos chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Você tem sonhos, sim ou não? Você está disposto a ver eles se manifestarem, sim ou não? Você está disposto a entregar também eles para o Senhor? A caminhada de Davi não foi fácil. E aqui ainda a história poderia caminhar muito mais. Mas eu quero te falar justamente sobre isso. É tempo de mudar de ferramenta. Volto a dizer, o que te trouxe até aqui não vai te levar muito mais longe do que você está. É tempo de mudar de ferramenta. Esse período nos trouxe, ele não veio fazer muito além do que revelar como nós estamos ou como nós estávamos. Aquele que orava, continuou orando.
E o que estava mais ou menos ficou como? E aquele que esperava vir de culto em culto, que esperava um discipulado, enfim. Entenda isso. Eu e você, nesse período, nos mostrou que nós precisamos melhorar e muito, sim ou não? Que nós precisamos ter mais empatia, sim ou não? Que nós precisamos, sim, nos dedicar mais uns aos outros. Então, o meu grande convite para essa noite é justamente isso. Que nós possamos entender qual é a ferramenta que está na nossa mão. Qual é a ferramenta que está na tua mão? O que o Senhor está te chamando para fazer, sabe qual que é o maior pecado? É Deus lhe chamar para alguma coisa. Lhe estabelecer com as ferramentas que Ele já te deu e você não aplicar elas. Viver nessa terra sem a compreensão do chamado também deve ser muito triste. Mas tenho certeza absoluta que o Senhor tem nos chamado para viver os sonhos dele aqui. Eu queria, cadê minha... Pode vir aqui a equipe do louvor? Para mim está ok, eu só queria falar sobre isso mesmo. Eu queria compartilhar justamente sobre esse tempo da espada, sobre o que estamos vivendo. E hoje para mim foi muito claro, porque me vi numa situação de falar assim, Senhor, eu te quero mais. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso te buscar desesperadamente. Faz de novo, Senhor, o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Meu Deus, como eu me vi perdido em alguns momentos. Você se viu assim? Perdido sem direção? Sim ou não? Sem saber o que fazer, para onde ir. Sabe, tentando segurar aqui uma reputação. Não mostrar que está fraco ou não perguntar os porquês. Eu queria que você se colocasse de pé. Minha oração é para que o Senhor a minha oração para essa noite é para que o Senhor Ele nos encontre de novo. Que possamos ser encontrados assim como Davi foi encontrado. Que Ele possa se manifestar na nossa vida assim como se manifestou na vida de Davi. Mesmo sabendo das dificuldades, das batalhas, das limitações. O Senhor está nos chamando para um novo tempo. Volto a dizer, a estação pode até ser a mesma, mas a ferramenta pode mudar. Avalie quais são as ferramentas que o Senhor tem te dado e você não tem usado. Ou melhor, avalie que ferramentas que ferramentas que o Senhor tem te dado que você tem usado de forma errada. A sua vida tem sido um canal da glória do Senhor. A sua boca tem sido para profetizar ou declarar aquilo que o Senhor estabeleceu para esse tempo. A Bíblia fala em Amós capítulo 13, verso 7, que antes que o Senhor faça qualquer coisa, Ele sempre vai revelar os seus servos e profetas. Se essa palavra é uma verdade, aonde nós estamos? Se o Senhor revela aos seus servos e profetas o que vai acontecer, aonde nós estamos? O que está acontecendo conosco? É um tempo de recomeço. Não vim aqui para trazer juízo. Eu vim aqui para conversarmos sobre a abertura de novo do nosso coração ao Senhor. É tempo de tirar esse coração de pedra e voltar com o coração de carne que pulse pela presença dEle. É tempo de nos rasgarmos na presença dEle de forma desesperada. É tempo de sermos achados pelo Senhor. É tempo de avançarmos a níveis que nunca fomos. É tempo de dizer um basta para aquilo que não me traz mais próximo do Senhor. É o tempo de quebrar os nossos paradigmas, os nossos orgulhos e a nossa religiosidade. É um tempo de encontrarmos o Senhor face a face. É um tempo de sentarmos na mesa e Ele está lá. É o tempo de olharmos para Ele face a face, Ele falar conosco e falar assim, ei, não é por aí, é por aqui. É tempo de nos encantarmos por Ele de novo. É tempo de nos rasgarmos, nos desesperarmos. Esse pequeno teste que temos passado, pandemia,
Talvez muitos de nós reprovamos. Isso é só um pequeno teste. Se acabasse tudo e não tivéssemos o que buscar, se acabasse celulares do mundo, o que faríamos? Ei, é tempo de encontrarmos o Senhor novamente. Minha palavra como homem de Deus e como profeta para esse tempo: é tempo de encontrarmos o Senhor face a face. É tempo de voltarmos para o nosso Peniel, encontrar Ele face a face. Ele pode até nos chamar de Jacó, de mentiroso, mas nós não vamos deixar Ele sair dali. Nós vamos o encontrar de novo. Eu não aceito que essa geração não conheça o Senhor de forma intensa. Eu não aceito que o Senhor não se manifeste na minha e na sua vida. E o Senhor tem dito: eu quero me encontrar com você. Ei, Ele está na mesa. Ele está esperando você sentar lá. Não despreze os pequenos começos. Não existe super nada. Se existe alguma coisa, é o super dependente. É o que se desespera. E o meu convite para você é você que sabe que precisa de uma mudança de ferramenta. E você sabe que o que te trouxe até aqui não vai te levar para outro lugar. Meu convite é que você venha aqui, que eu quero orar com você. É um tempo de mudança, mas também é um tempo de coragem. O reino dos céus é feito de corajosos. Aqueles que têm coragem de reconhecer que o Senhor é único. Aqueles que têm coragem de depender do Senhor. Aqueles que têm coragem de amar o Senhor. Aqueles que têm coragem de vencer a religiosidade. Aqueles que têm coragem de vencer o seu orgulho para o encontrar face a face. O Senhor está nos chamando para viver uma nova estação, com uma nova ferramenta. Ei, o pecado moral não vai nos paralisar. A nossa geração não vai ser conhecida como uma geração imoral. A nossa geração vai ser conhecida como aquela geração dependente exclusivamente da presença do Senhor. Chega! 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 Precisamos ser encontrados pelo Senhor. Chega de performance. Que venha a dependência. Chega do meu eu. Mas que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele se manifeste. Espírito Santo de Deus. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!